Amor de Maria, sou missionário e servo, estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo para anunciar o caminho de Cristo, anunciar seu reino. Como assim João Batista anunciava, preparando o caminho das pessoas para a vinda de Cristo. A vida de João Batista foi toda essa, desde o seu nascimento, preparar as pessoas para o caminho, para Cristo. Quero seguir esses passos, anunciando o Evangelho, os passos que João Batista anunciou, anunciando Cristo, preparando o caminho para Cristo. Quando João Batista avistou Cristo, João Batista falou: eu batizo com água, um batismo de conversão, mas ele sim irá batizar você com fogo, com o Espírito Santo. Aquele fogo que Joel profetizou 3, aquele fogo que desceu sobre os apóstolos, capítulo 2, esse fogo, João Batista estava profetizando de novo, ele sim vai batizar você com fogo. Quero profetizar a sua vida, profetizar essa palavra de cura e libertação, que essa palavra possa abrir seus olhos, que as suas escamas caiam. Assim que a escama de Saulo caiu, que ele era um perseguidor da igreja, quando a escama caiu, ele começou a pregar, não era mais um perseguidor, mas sim um apóstolo, uma pessoa erguida pelo Senhor, uma pessoa erguida pelo Espírito Santo, começou a pregar e profetizar. Cristo ressuscitou, não estava morto, eu estava cego, agora eu não estou mais. Eu era um perseguidor da igreja de Cristo, hoje em dia eu não sou mais, sou um apóstolo, sou um membro da sua igreja. Abre comigo, meu irmão, em Marcos 3, é muito importante. Pecados contra o Espírito. 22, o doutor da lei que tinha descido de Jerusalém dizia: ele está possuído por Beelzebul, e pelo poder dos chefes dos demônios, que ele expulsa os demônios. Quer dizer o que, meu irmão? Esse doutor da lei estava falando que Jesus fazia seus prodígios, seus milagres, sua cura, expulsava os demônios em nome de Beelzebul. Não em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, não. Ele estava falando, esse doutor da lei, conhecedor da palavra, conhecedor das escrituras, conhecedor dos mandamentos, estava falando que Jesus fazia aqueles prodígios com autorização de Beelzebul, expulsava os demônios em nome dos demônios, expulsava os demônios em nome de Beelzebul, príncipe dos demônios, expulsava os demônios usando o próprio Satanás. As curas, milagres, prodígios, todos os sinais que você viu aqui, as curas do cego, do paralítico, de ressuscitar morto, ele estava falando aqui, esse doutor conhecedor da palavra estava falando que Jesus fazia isso em nome dos chefes dos demônios, que ele expulsava os demônios. Agora Jesus vai repreender ele, Jesus vai chamar a atenção dele, Jesus vai mostrar a verdade para ele, que Jesus não expulsava os demônios em nome de demônios, porque os demônios não podem cair em contradição, o demônio não pode se dividir entre si mesmo. Jesus vai mostrar para esse sabedor, conhecedor da palavra, doutor da palavra, vai mostrar que ele está errado. E Jesus vai falar em parábola para ele ver se ele é doutor mesmo, conhecedor da palavra. Então Jesus o chamou para junto de si, ele falou em parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não conseguirá manter-se. E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não consegue se manter, mas vai ser acabar. Quer dizer, Jesus explicou para ele: não tem como Satanás se dividir contra si mesmo. Se ele estiver expulsando o demônio em nome de Satanás, Satanás se dividiu, se revoltou contra si mesmo. Uma casa se dividiu, será que essa casa irá permanecer? Se Satanás se dividir, meu irmão, esse reino de Satanás sabemos que é um inferno. Se esse reino de Satanás se dividir, esse reino irá acabar. Jesus falando para aquele sabedor, aquele doutor conhecedor da palavra: se o reino se dividir, esse reino irá ter fim, esse reino irá acabar. Não irá permanecer, porque vai ter divisões. Cada um vai ter seu próprio conhecimento, seu próprio entendimento, seu próprio jeito de falar, seu próprio jeito de pregar, seu próprio jeito de evangelizar. Essa divisão vai ter um conhecimento próprio, não vai ter um conhecimento espiritual. Nem o Satanás sabe disso, dessas divisões. Ele não está dividido, ele está sincronizado para lutar contra a igreja, contra o reino de Deus, contra a igreja que Cristo edificou. Satanás não vai se dividir, porque Satanás sabe, se dividir, seu reino vai acabar. O reinado dele vai acabar se tiver divisões. E se uma família se dividir contra a outra, irá acabar. Jesus aqui já está alertando nós dessas divisões
está no nosso meio, a divisão da igreja dele, que é a igreja que ele edificou, a igreja que ele fundou sobre os apóstolos, com sucessão apostólica. Satanás sabe se causar divisões na igreja de Cristo, meu irmão, vai acontecer essa bardenação de igreja, de seitas, de placa de igreja. Cristo edificou, fundou uma igreja. Que igreja é essa que Cristo está nos mostrando? Vê lá em Daniel 2:44, um reino que jamais terá fim, um reino que jamais será destruído. Se surgir um reino maior que dele, será destruído, porque o reino nunca terá fim. Que reino é esse? A igreja que Cristo edificou. A igreja que Cristo edificou. Mateus, Mateus 16 até 19, vai ver lá, tu és pedra sobre ti, ficarei minha igreja, tu é rocha, tu ir lá, abala isso aí que vocês lá cansaram de saber. Cristo edificou a igreja, esse reino é o reino de Cristo, a igreja que Cristo edificou, teve sucessão, teve os apóstolos como sucessores, os apóstolos, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Coríntios 12:28, vê lá, Satanás sabe se colocar na cabeça de alguém essa divisão, esse reino será destruído. A igreja de Cristo, que Cristo edificou, você vê, tanto estão atingindo, falando mal, falando da igreja católica, as igrejas que saíram, essas divisões, só sabe pregar contra a igreja, falar mal da igreja. Essas são as divisões que surgiu por quem? Por Martinho Lutero. Martinho Lutero era o quê? Esse homem aqui era o quê? Um doutor, conhecedor da palavra, respeitado. Martinho Lutero era a mesma coisa. Satanás usou ele para fazer essas divisões. Ó. Jesus já está alertando que aquele que tiver divisões, até o próprio inferno será destruído. Teve as divisões da igreja, todos já sabem. Quem dividiu a igreja de Cristo? Martinho Lutero, ele era o que? Um doutor. Você está entendendo, meu irmão? Satanás colocou isso na cabeça dele, dessa divisão. Se ele conhecesse a palavra mesmo, se ele fosse um doutor, como aqui Jesus está mostrando para ele, se ele fosse um doutor, ele não faria isso, meu irmão. A divisão acontece aqui, ó, acaba. O próprio Satanás tem medo da divisão, que o seu reinado irá acabar, irá ter fim. Martinho Lutero dividiu a igreja que Cristo edificou. Vê tantas denominações que tem aí, milhões, trilhões, cada dia surgindo mais. A igreja que Cristo edificou. A igreja de Cristo deu um sinal, mostrou o reino será tirado e dado a outro, aos romanos. Em Daniel 2:44 vai falar um reino que nunca terá fim, nunca será destruído. O reino é esse. A igreja que Cristo edificou. Satanás sabia dessa divisão, sabia se criasse divisões na igreja católica, teria esse conflito, essas lutas, e Satanás vai crescendo mais, meu irmão, porque estão fracos por causa dessas divisões. Tiveram separação, por isso que o diabo está deitando e enrolando nas igrejas, por causa das divisões, meu irmão. Satanás não ia fazer o reino dele se dividir, porque ele saberia que ia acabar, meu irmão. Essas igrejas que foi contra a igreja de Cristo, essas divisões, esses doutores, conhecedores da palavra, que fundaram a igreja, irá cair em contradição, irá acabar, porque a palavra de Deus não é contraditória. Satanás não quer se dividir, ele sabe que irá acabar seu reinado, porque nós homens, quem edificou a igreja foi Cristo, meu querido, minha querida. Cristo edificou a igreja, não foi homem, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem separou a igreja de Cristo foi Martinho Lutero. Martinho Lutero é homem, sabendo que Satanás tem o pensamento dos homens. Satanás quer ser reconhecido como Deus, quer ser adorado como Deus, como ele era em glória lá no céu celeste. A primeira divisões foi lá no céu, meu irmão. Porque Satanás queria ser igual a Deus, queria ser adorado igual a Deus, queria ser reconhecido como Deus, queria ser... Os anjos prostrassem como Deus diante dele. Os anjos se prostravam diante de Jesus Cristo no seu trono. A inveja do inimigo, meu irmão. A primeira divisões foi lá no céu. Satanás começou a pregar a palavra de Deus distorcida, porque Satanás é conhecedor da palavra. Conhece a palavra de frente e para trás, de trás para frente, de frente para trás, de trás para frente, conhece toda a palavra. Mas ele usa a palavra só para o mal, para o bem ele não consegue usar a palavra. Assim como
O Espírito Santo conduziu Jesus Cristo para o deserto, Satanás usou a palavra de forma distorcida para desviar Jesus Cristo. Jesus Cristo não se desviou porque Jesus é a própria palavra, é o verbo encarnado, ele é a palavra, ele estava ali quando Deus estava escrevendo tudo. Jesus Cristo foi a primeira testemunha de Deus, da sua criação, a criação dos anjos. Cristo é a própria palavra, por isso Satanás não conseguiu derrotar Jesus. Deus é a própria palavra, meu irmão. Não seja como Martinho Lutero. Não se revolta contra a igreja, que a igreja que Cristo se manifestou, que Cristo revelou, sobre ti edificarei a minha igreja. As portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Por isso que teve essas lutas quando Martinho Lutero se levantou contra a igreja. Prevaleceu todo esse mal dele? Não prevaleceu, meu irmão. Portas do inferno nunca prevalecerão, meu irmão, contra o reino de Deus, contra a igreja que Cristo edificou. Caíram por terra. Aqueles que têm essa divisão hoje em dia, meu irmão, o próprio Satanás tem medo da divisão, porque irá acabar um dia. Aquele que se rebelou, se dividiu contra a igreja de Cristo, vai dizer que irá acabar. Por isso que Satanás tinha medo dessa divisão, porque o seu reinado iria acabar. O próprio Satanás tinha medo da divisão. Por isso que Satanás colocou na cabeça desses homens que diz doutor, religiosos, para dividir a igreja que Cristo edificou, meu irmão. Ó, que honra, que maravilha, se você crê nessas palavras, dá glória a Deus, porque o Jesus Cristo é vivo, meu irmão. Jesus deu um sinal, Jesus mostrou qual é a sua verdadeira igreja, a sua essência, a sua cultura, a sua tradição, meu irmão. Não foi homens, não foi carne. Foi o Espírito Santo que revelou o Pai, Filho e Espírito Santo que revelou a igreja. Os sinais e prodígios, meu irmão. Que Jesus Cristo, meu irmão, abre sua mente, seu entendimento para você acreditar nisso, nessa profecia, nessa palavra que eu proclamei, dessas divisões, sai dessas divisões, busca a igreja de Cristo, meu irmão. Não estou aqui falando mal da igreja evangélica, não, meu irmão. Estou falando mal das divisões, das placas. O próprio Satanás tem medo da divisão. Quem criou a divisão foi o homem. Satanás tem um pensamento do homem, meu irmão. Um doutor da lei. Satanás conheceu a palavra, conhece. Aquele doutor não conhecia os milagres, os prodígios de Cristo, meu irmão. Você só vai ser liberto e reconhecer a verdadeira de Cristo se você reconhecer quem foi a igreja que Cristo edificou com sucessão apóstola, deixou todos para você não se desviar, meu irmão. Não seja mais um luterano, mais um calvino que vai contra a igreja, divisões. Está escrito aqui, aprendemos hoje. Aquele que se rebelar, aquele que se dividir contra a igreja, contra o seu reino, será destruído. O próprio Satanás tem medo dessas divisões. Nós devíamos ter medo também, meu irmão, dessas divisões, porque irá acabar, irá cair por terra. Por isso que está essa bardenação de religiões, de seitas. Cristo fundou uma única igreja, meu irmão, e deixou na Bíblia. Não para você distorcer o significado, mas mostrar verdadeiramente. Deus construiu primeiramente os apóstolos, Coríntios 12, 28. Deixou a unidade, Coríntios 1, 10. Não podemos ter desunião. Vai dizer que o próprio Satanás não tem desunião entre eles. E por que nós temos? Somos testemunho vivo de Cristo, meu irmão. Você está entendendo o grau? O grau. Satanás é astuto, meu irmão. Satanás não é um Zé Ninguém, não, meu irmão. Usa a própria palavra distorcida para colocar na cabeça das pessoas que ele possa interpretar a sua maneira, do vosso agrado, mas não, meu irmão. De ter magistério, sucessão e reconhecimento da verdadeira igreja que Cristo edificou. Os apóstolos morreram, foi todos mártires por essa igreja para ser reconhecida. Jesus morreu na cruz para essa igreja ser surgida, ser edificada sobre os apóstolos, meu irmão. Os apóstolos todos morreram. Agora chega um Zé Ninguém, Martinho Lutero, quer cair com tradição, mudar tudo, a escritura. E a memória desses apóstolos, e o sofrimento desses apóstolos, a dores desses apóstolos.
Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, que amor de Maria, do nosso Senhor Jesus Cristo, permaneça no nosso meio. E vamos seguir o passo de João Batista, preparar o caminho das pessoas para Cristo reinar, para esse reino reinar. Não vamos se dividir, não vamos se corromper, como esses religiosos, esses doutores se corromperam, querendo interpretar a palavra de Deus ao vosso agrado, sem um magistério, sem um fundamento, sem uma sucessão apostólica. Estão negando a igreja de Cristo, que Cristo edificou, a igreja que Cristo fundiu sobre os apóstolos. Não foi os apóstolos que fundou a igreja, meu irmão. Foi o Cristo, Filho de Deus vivo. Pai, Filho, Espírito Santo. Foi essas três pessoas que fundou a igreja, que edificou a igreja. O Espírito Santo fez todo o trabalho através dos apóstolos para essa igreja ser reconhecida e ser pregado o evangelho verdadeiramente. Eu sou missionário e servo, José Roberto, estou fazendo um trabalho de evangelização. Aqui para frente eu vou começar a fazer um trabalho com sopa para os irmãos de rua, visitar as casas, pregar nas praças, pregar nas noitadas. Quero viver para Cristo, não quero viver para o mundo, não quero viver dividido, como está aí esse mundo, muitas religiões, muitas crenças. Quero seguir a única verdadeira igreja de Cristo, que Cristo edificou. Desprendido do mundo para pregar a palavra de Deus, para ajudar o irmão. Mateus 25, 44. Esse é o nosso objetivo. Dá de comer quem tem fome, dá de sede, dá água quem tem sede, dá de vestir quem não tem roupa. Estava preso e me visitasse, estava doente e fosse me visitar. Aqui essa palavra, Mateus 25, 44. Esse é o nosso objetivo. Esse é o fundamento de Cristo, salvar almas e mostrar a sua verdadeira igreja, a sua essência, porque Ele morreu naquela cruz por nós, meu irmão, e pela sua igreja. Receba o Espírito Santo, você receba o Espírito Santo, sou missionário e servo, José Roberto, e tem outro irmão, caminha comigo na fé, ungido de Deus, missionário e servo, Tarcísio, estamos fazendo essa obra, esse trabalho de evangelização através da internet, através das ruas. Vamos até os confins do mundo e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crescerá batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e reconhecerão a verdadeira igreja que Cristo edificou, a igreja que Cristo morreu, a igreja que Cristo deixou os apóstolos, que foram os mártires, que foram grandes perseguidores, perseguiram, foram mortos por essa igreja, meu irmão. Não deixa homem tirar essa divindade, essa graça de reconhecer a verdadeira igreja de Cristo. Estivemos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.